Tá, nós vamos estar em contato com o Dr. Sérgio Carvalho. Ele vai falar sobre os procedimentos aqui no hospital. Muitas dúvidas estão surgindo. Logicamente que o nosso objetivo é o esclarecimento. Deixa eu ver se o doutor já está ouvindo bem a gente. Doutor Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Estou ouvindo bem, sim. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, então tá ótimo, o sinal tá legal. Nós vamos estar trazendo algumas informações. Faz, primeiramente, doutor, uma explanação sobre o atendimento no hospital, porque está tendo muitas dúvidas, algumas campanhas, né, alguns médicos, os próprios enfermeiros fazendo algumas explicações para evitar pronto-socorro, qual que é a orientação do senhor em relação à utilização do hospital hoje, doutor Sérgio? Paulo, é importante a gente estar esclarecendo toda a população de Porto Ferreira que essa é uma pandemia, é uma infecção viral que está atingindo todos os países da Terra, e essa pandemia é por um vírus, por uma mutação que aconteceu em um vírus. Portanto, existe muita dúvida com relação a como vai ser a evolução dessa doença, né, que é pelo Covid-19. Então, eu digo que a gente está um pouco, nós temos a sorte até, o privilégio da gente já ter um histórico de outros países que foram pegos de surpresa. E a gente, então, nós estamos um pouco à frente nesse sentido, e a nossa orientação é aquela que as pessoas estão recebendo todos os dias através da mídia, para que haja o isolamento espontâneo até das pessoas, evitando então lugares que tenha muita gente, evitando sair de casa, principalmente as pessoas que são mais idosas, as pessoas de risco são as pessoas que são hipertensas, cardiopatas, diabéticos. Então a orientação que a gente está fazendo é exatamente a mesma do Ministério da Saúde. E está havendo, então, uma organização. É importante as pessoas saberem que os serviços de saúde do município de Porto Ferreira estão se organizando para atender os casos. A Secretaria Municipal de Saúde já fez um protocolo também, já vai direcionar um local específico para o atendimento daquelas pessoas que tiverem suspeita de estarem contaminadas pelo Covid-19. A Santa Casa, o hospital, né, Dona Balbina, ele também já está preparado, caso as pessoas cheguem no pronto-socorro, a gente já tem uma área específica onde essa pessoa, então, primeiro ela deve chegar até no hospital, quando chegar no pronto-socorro, ela deve identificar que ela está com sintomas gripais. E aí essa pessoa, ela sendo considerada de risco para a infecção do Covid-19, ela vai ser direcionada então para uma área específica. Existe a preocupação de que a evolução dessa patologia ela seja rápida e que atinja muitas pessoas de uma vez só. Quando a gente tem um quadro grave dessa infecção, muitas vezes as pessoas precisam ser direcionadas para UTI. Então é importante a gente saber que o Hospital Dona Balbina, ele tem uma quantidade limitada de leitos de UTI, mas nós temos também vários outros respiradores que, quando há necessidade, né, quando o paciente tem um quadro infeccioso grave, ele pode ser necessário que esse paciente fique no respirador mecânico para ajudar na oxigenação, na manutenção da vida dessa pessoa. Graças a Deus, o número de pessoas que precisa disso é um número mínimo. Nem todas as pessoas que são infectadas vão precisar. Mas caso a gente tenha a necessidade, o que é previsto, possível acontecer em Porto Ferreira, a Santa Casa está se estruturando, está preparando o atendimento, o pessoal da enfermagem está sendo treinado para receber, os médicos estão sendo treinados para receber e para conduzir esses casos. O que a gente pede para a população? Que não haja um alarde desnecessário. Se a pessoa tem um sintoma gripal leve, se tiver uma febre leve, se não tiver com falta de ar, com cansaço,
não precisa ir até o pronto-socorro. A pessoa pode ficar em casa, pode se hidratar bem, se alimentar bem, faz esse isolamento naturalmente, o que é aconselhável, 14 dias, ficar em casa, ficar tranquilo. Quando há uma piora desses sintomas, então aí aparece a dispneia, a falta de ar, a pessoa não tá conseguindo respirar direito, a gente chama de batimentos da asa do nariz, quando precisa fazer força para respirar. Quando a pessoa sente que está ficando fraca, está com condições, acha que está tonto, essas coisas, mal-estar geral, aí é bom consultar então, ir até ou ao pronto-socorro, ou até a UPA, ou até o pronto atendimento do hospital. E se esse caso foi identificado como um caso suspeito do coronavírus, ele vai ter um encaminhamento específico. Se não for, então a orientação é o isolamento em casa por 14 dias, a partir daquele primeiro dia que ele começou a ter os sintomas. Mas é importante as pessoas saberem, esses sintomas leves, normalmente a grande maioria dessa infecção, ela não vai levar a grandes problemas. O que nos preocupa realmente são aqueles casos onde realmente há um rebaixamento da condição clínica, da condição física de cada pessoa. As pessoas que devem ficar mais preocupadas, que devem procurar o serviço de saúde com mais urgência, são aquelas pessoas que têm doença cardíaca crônica, que têm doenças respiratórias, asma, bronquite, DPOC, que têm doenças renais, pessoas que doenças de câncer, que têm tratamento de algum tipo de câncer. Então essas pessoas a gente chama de grupo de risco, tem que ficar um pouco mais atentas. Então, o que é importante a gente passar para a população é que a saúde de Porto Ferreira está preparada para atender todas as pessoas que apresentarem um quadro mais grave. Importante, não devemos sobrecarregar nenhum serviço de saúde. E para isso o que a gente faz? A gente aconselha esse isolamento das pessoas. Por quê? Quando há uma grande disseminação do vírus, muitas pessoas podem se infectar ao mesmo tempo. E aí poderia haver essa sobrecarga dos serviços de saúde e a gente não ter condição de atender. Hoje nós podemos dizer que está tudo sob controle e que nós temos condição de atender as pessoas que procurarem o Hospital Dona Balbina. Doutor Sérgio, logicamente a gente está tendo esse cuidado, estamos aí acompanhando com o comitê gestor, sempre trazendo as orientações, boletins diários, e a rádio sempre preocupada em levar essa informação. Mas chegou aqui para a gente alguns questionamentos, porque nós estamos logicamente nos atentando, por conta até do que o senhor disse, nós tivemos o privilégio de outros países forem pegos de surpresa e nós pudemos nos precaver antes, baseado no que passou em outros países. No entanto, tem algumas pessoas que continuam, alguns inclusive acamados. Eu vou até dar um exemplo familiar, que eu tenho a impressão que acontece com a gente e com outros também. Eu penso que hoje em Porto Ferreira, quase todas as famílias têm idosos na sua casa, ou seja, o seu pai, o seu avô, então tem um cuidado muito grande. Alguns serviços não podem ser parados, as pessoas precisam sair e precisam vir, apesar das orientações pedindo-se esse isolamento social. No entanto, alguns serviços de importância não dá para parar, você tem que sair e você tem que voltar. Existe alguma orientação específica para aquele filho, a filha, o neto que foi e que precisou voltar para casa em relação com o seu avô, com a sua mãe? Algum dispositivo, além desse que já foi falado, lavar, de repente trocar a própria roupa antes mesmo de cumprimentar? Como é que funciona, doutor? Sim, isso é muito importante, Paulo. Quando a orientação que existe ao chegar em casa, você vem... porque esse vírus, como a gente sabe, ele se propaga muito rapidamente. E a gente sabe que 85% das pessoas elas vão se contaminar e vão ficar assintomáticas, ou seja, elas não vão sentir nada, não vão apresentar febre, não vão apresentar nenhum quadro de infecção. Mas elas têm o vírus e elas são transmissoras. E a gente não vê esse vírus. Então, o que se aconselha? A pessoa precisa sair, precisa ir trabalhar, precisa ir em algum lugar. Chegando em casa, ela deve
Antes de entrar em casa, deve lavar as mãos, fazer uma higiene e, ao entrar, já troca essa roupa, já põe essa roupa para lavar, toma um banho antes de cumprimentar as pessoas. Principalmente essas pessoas, esse grupo de risco que você falou, que são os nossos pais, nossos avós, nossos tios, as pessoas que têm mais de 60 anos de idade, que são o maior grupo de risco. Quanto maior a idade, maior é o grupo de risco para as complicações do coronavírus. Então, é exatamente essa orientação. Quando você chega em casa, primeiro lava as mãos antes de entrar. Se possível, tira o seu sapato, deixa o sapato, se puder ter um calçado para você usar só fora de casa, seria o ideal. Você chega, deixa ele na porta, lá do lado de fora. Quando for sair, deixa aquele e usa um só para ficar em casa. Se possível, fazer isso seria bom. Doutor, mais uma dúvida. Também eu vou fazer um exemplo de casa, porque é mais fácil, porque a gente está convivendo com isso e a gente não corre o risco também de ofender nem de trazer algum mal para alguém. Em casa, na minha sogra, ela, né, já tem 90 anos, passou por uma cirurgia recentemente, inclusive agora tem que tirar os pontos na próxima terça-feira, está fazendo um tratamento com feridas, escaras. Aí tá a dúvida, porque está pedindo para não levar o idoso, não pode sair de casa. Nesse caso específico, quais os cuidados para a gente ter que levar no hospital para tirar os pontos, quem procurar e esse tipo de tratamento, ou se existe um outro protocolo, doutor? Olha, foi bom você falar de cirurgia, porque nós tivemos ontem, dentro desse planejamento dos atendimentos do hospital, nós tivemos uma reunião do corpo clínico, os médicos então discutindo quais são as medidas que nós devemos ter para proteção, tanto do corpo clínico, do corpo médico, do corpo dos funcionários do hospital, quanto das pessoas que vão nos procurar. Então, todo mundo vai perceber que vai haver uma restrição, um contingenciamento dos atendimentos em consultórios, nas unidades básicas de saúde, nos PSF. Por quê? A gente está sempre aconselhando, se você está com um problema de saúde que precisa mesmo se consultar, vá até o consultório, vá até o médico e passe por consulta. Se você tem um quadro, por exemplo, gripal, como nós falamos, um quadro leve, não vá nem a consultório, nem a UPA, nem a pronto atendimento, nem a pronto socorro. Faça isolamento, faça alimentação adequada, hidratação, mas não vá, porque vai haver esse contingenciamento nos consultórios, que é importante. Quanto menos pessoas estiverem procurando o serviço de saúde, melhor. Com relação às cirurgias também, os médicos decidiram que não é o melhor momento a partir de agora. Então, por 15 dias, as cirurgias eletivas, aquela cirurgia que não tem urgência, que não existe risco de vida para o doente, elas não vão acontecer, elas estão suspensas. Daqui 15 dias os médicos estarão se reunindo novamente, vamos analisar como é que está o perfil, a evolução desse vírus. Se a gente perceber, não, está estabilizado, já está melhorando, volta-se à normalidade. Não, continua ainda aparecendo casos novos, continua suspensa as cirurgias. Então isso é importante. Há necessidade de você procurar o serviço de saúde? Procure. Não há. É uma coisa que dá para aguardar? É melhor aguardar. Tá bom? Tá certo. Doutor... Nesse caso da retirada dos pontos que você me perguntou. Isso. Se você tiver uma pessoa, um enfermeiro que possa fazer isso na sua casa, seria mais adequado. Você não expor essa pessoa que já é um grupo de risco pela idade ao ambiente hospitalar. Porque nós sempre temos que lembrar que aquelas pessoas que realmente precisarem, que tiverem com quadro grave do coronavírus, elas vão ter passado lá pelo hospital. O vírus, ele dura no ar em torno de 3 horas. Ele dura nas superfícies, ele varia muito de cada tipo de superfície. Então, no ferro é um dia, no tecido, no plástico, pode durar até 3 dias. Então, aquele ambiente, ele pode ter o vírus lá. Então, você pode evitar de ir no ambiente hospitalar, no ambiente de atendimento de saúde, é melhor evitar de ir até lá.
Muito bem, doutor, eu quero aqui agradecer, só para finalizar essa nossa conversa, eu sei que o senhor também tem os compromissos e é importante a gente esclarecer a população, porque o fato é novo, eu estou falando, eu não sou tão novo assim, né, tenho 52 anos, mas para a gente o fato pandêmico é novidade para muitos de nós, ninguém de nós estávamos esperando. E eu penso que o próprio hospital, convênios médicos, porque não está previsto. Então, isso que o senhor falou, acho que é muito importante. De repente, olha, se você tiver um enfermeiro que vá até a sua casa, independentemente se o convênio vai ou não cobrir, né? Porque são coisas que não estão não está no rol de procedimentos. Mas nada de se conversar com a provedoria ou com os gestores para a gente tentar minimizar os impactos de uma maneira que não prejudique nem o convênio e nem a pessoa que necessite do atendimento ser prejudicada. Acho que o diálogo, nesse caso, é o melhor caminho, doutor? Sempre, né? Sempre o diálogo é o melhor caminho. Inclusive, a gente precisa esclarecer uma coisa que é também bastante importante, Paulo. Porque as pessoas, quando chegam no serviço de saúde, muitos já chegam e dizem assim: eu quero fazer o exame para ver se eu estou com coronavírus. Quais são os exames? Pode fazer o SWAB, né, que você colhe o SWAB ou do nariz ou da faringe, e vai ser feito um exame lá que a gente chama de PCR no laboratório para identificar se aquela infecção é do coronavírus ou não. Esse exame hoje, ele só está sendo realizado em pessoas com quadro grave, aquela pessoa que internou. Por quê? No início começou-se a fazer o exame em todas as pessoas que tinham sintomas gripais. Acontece que o kit para a realização desses exames já acabou. Então, o que acontece? É importante fazer esse diagnóstico? Hoje não. Hoje a pessoa com esse quadro gripal, com esse quadro característico, ela é considerada como coronavírus, é aconselhada a fazer o isolamento, 14 dias, e não se faz o exame para diagnóstico. Inclusive o exame de raio-x, que às vezes as pessoas também querem fazer, não há necessidade de fazer, até porque não existe uma imagem característica, típica no início dos sintomas, e a tomografia, que todo mundo também quer fazer, também não tem uma imagem característica. Então ele vai ser feito naquele paciente grave, aquele paciente que precisou ser entubado. É muito importante as pessoas entenderem isso. Muitas vezes as pessoas pedem para o médico, eu queria fazer tal exame, e o médico às vezes tem que explicar, e é difícil às vezes as pessoas entenderem que não há razão para se fazer o exame. Nem o exame do SWAB, nem o exame de raio-x, nem o exame de tomografia vão direcionar qualquer tipo de tratamento. Até porque nós ainda não temos um tratamento considerado efetivo, aprovado pela nossa Anvisa. Não existe ainda nenhum tratamento. O tratamento é o suporte básico para as pessoas. Muito bem, 11h37, estamos conversando com o Dr. Sérgio, fazendo esses esclarecimentos aqui em relação aos procedimentos no Hospital Dona Balbina, e isso se aplica às demais cidades, que a gente está também na internet, doutor, muitas pessoas estão nos ouvindo. Essas orientações que o senhor passou servem para Porto, servem para Pirassununga, servem para todas as demais cidades, porque a orientação que o doutor está passando são todas elas protocolares, né? Tem um protocolo da própria Organização Mundial da Saúde para esses procedimentos. Confere, doutor? Exatamente, principalmente do Ministério da Saúde, né? Nós estamos então falando aqui em termos do território nacional, né, Paulo? Essas diretrizes, essas condutas, elas estão sendo passadas e atualizadas dia a dia pelo Ministério da Saúde, que faz essa orientação para todo o território nacional. Então todas as cidades vão seguir mais ou menos isso que a gente está falando. Existem particularidades de cada cidade, depende do número da população, do número de hospitais, de leitos, tudo isso. Então cada cidade está se adequando a essa realidade. O que você falou, a pandemia é uma surpresa para a gente nunca viveu isso, mas principalmente com esse vírus que a gente não sabe realmente qual é o comportamento dele. E nós estamos aprendendo, como nós dissemos já no início da entrevista. Para nós tivemos a oportunidade de estudar os países que já tiveram. Então a gente, baseado nisso, tem um suporte a mais, nós podemos nos preparar melhor para receber esse vírus aqui no nosso meio.
Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade do senhor trazer esses esclarecimentos e nos colocamos aqui à disposição sempre que houver a necessidade de passar alguma informação rápido para a população. A rádio vai estar sempre à disposição do senhor e de todos os profissionais que forem necessários. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Paulo. E peço para a população para ficar então tranquila. Quando tiver alguém com cirurgia agendada, marcada, procura seu médico, ela vai ser reagendada para daqui 3 ou 4 meses. Então todo mundo vai ser atendido, mas vai ser um pouco postergado. Mas que a população se mantenha calma, tranquila, siga as orientações e nós vamos passar por esse período aí com maior serenidade. Ok, doutor, boa tarde, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.